Essa semana nós estamos com problema, nós estamos com problema. Qual? Uai, nós temos uma semana e a gente fala sempre de um santo. Santo. Nessa semana nós temos dois grandes santos extraordinários. Santo Afonso, São João Maria Curiosidade. Não, mas peraí. Santo Afonso é o fundador da congregação de nossa paróquia. Basílica. Mas o São João Maria Vianney é o patrono dos sacerdotes, cara. Tudo bem, mas Santo Afonso é doutor da igreja. Então vamos falar sobre os dois logo, então? Então vamos falar sobre os dois. Vamos falar sobre os dois. Beleza, então, né? Então vamos falar sobre os dois. Vamos falar sobre os dois. Sobre os dois, então vamos fazer uma edição legal, então, bem especial. Semana especial. Beleza. Fechou. Beleza. Fala, galerinha. Estamos aqui mais uma vez, e se nós estamos aqui é porque você gostou da nossa ideia, você tem curtido, você tem apoiado e você tem compartilhado essa onda de evangelização. Legal? Então, hoje nós estávamos aqui pensando que saiu fumaça. Peraí. Boa noite, gente. Pax Domini. Salve Maria Imaculada. Bom, desculpa, eu esqueci de deixar eles cumprimentarem, mas enfim, nós estávamos pensando como nós vamos fazer. Santo Afonso ou São João Maria Vianney? Discernimos dois grandes santos. E o que nós vamos fazer? Nós vamos falar dos dois. Uma edição especial. Seres Santos hashtag 3. São João Maria Vianney e Santo Afonso Maria de Ligório. Nosso fundador, pároco. Não, fundador da nossa congregação. Fundador da congregação. Ordens Redentoristas. Fundador da Ordem dos Redentoristas, que é a congregação que toma conta da nossa paróquia. Então, vamos começar por Santo Afonso, né? Por ele ser o fundador da nossa ordem que toma conta da nossa paróquia. O pai Afonso. Essa confusão toda aí. Sim. Vamos começar de Santo Mas Afonso. então, você entendeu. Quem foi Santo Afonso, Feijão? Não, Pedro. Pedro? Tá bom. Santo Afonso foi um italiano que viveu... Nasceu na Itália. Sim, italiano, ele nasceu na Itália. Pois então, continuando. Sim. Ele foi italiano, ele viveu no final do século XVII. Foi um santo que teve muitos dons naturais e uma intelectualidade incrível. Tanto que ele se formou em direito civil jovem. Com 16 anos. 16 anos. Eu tenho 17, o cara já tava formado. Olha o QI do garoto. Mas ainda assim, com essa intelectualidade, ele ainda preferia as coisas do Senhor. Ainda assim. E tanto que teve um momento que ele ficou... Três 3 dias. Ou 2 dias, eu não sei muito bem. Não temos confirmação, mas para discernir o que ele iria fazer. Se ele iria renunciar ou se ele iria continuar essa carreira de direito civil. E acabou que ele renunciou. E assim, foi... Ele ficou diante da... Ele ficou nessa dúvida de renunciar por quê? Porque ele vinha de uma família muito poderosa, financeiramente falando. Cheio do money. Aí, como é difícil essa decisão, você deixar isso para poder seguir a vida da santidade. E ele renunciou e se tornou um sacerdote. Um sacerdote tão admirável que ele teve uma formação, ele teve um foco, um grande evolução. Ele era bispo? Hã? Não, né? Ele era bispo? Ele foi bispo. Ele foi bispo. Ele foi bispo. Não por muito tempo. Nós não sabemos o motivo certo do porquê que ele largou o bispado, mas provavelmente foi por causa de sua fragilidade. Ele tinha noção de sua fragilidade, ele acabou deixando o bispado. Mas, então, Santo Afonso, ele foi um santo exímio, ele foi um grande contribuinte para a teologia moral. O que é teologia moral? Teologia moral é a teologia que ensina o que nós precisamos fazer para seguir o caminho de Deus. Sim. Entendeu? Com certeza. Uhum. Ótimo essas caras de vocês olhando para mim e rindo pra caramba. Continue, foco. Foco! Pois então, ele era um santo
muito devoto da Virgem Santíssima. Tanto que Ele fez nós o temos... livro, né? Glória de Maria, que é o Glória livro de mais Maria. conhecido, o livro mariano mais vendido e conhecido. Pra quem Inclusive, quiser o ler, link vai estar aqui sim, embaixo. pra quem quiser ler, o link em PDF vai estar aí embaixo, porque é um livro muito bom. Não é muito fácil de ler, mas compensa, Vale a pena, é apaixonante. vale a pena. Leia 1, 2, 3, 4 vezes. Quantas vezes for necessário pra você entender. Claro, né? Vai ser difícil ter essa intelectualidade pra poder ler esses quatro. Eu mesmo. Mas tenham fé. Sim, Lembrem de São Tiago Maior. quem viu outro vídeo, lembra de Santiago Maior. Pra ser santo precisa de persistência, né? Com Se fosse certeza. fácil. Ele é o famoso santo que diz aquela frase. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Ai, Véi, meu coração. simplesmente assim. Que não, tipo assim, é uma frase simples e verdadeira. Ai, meu Simples e coração. verdadeira, porque vai, quem reza se salva, quem não reza se condena. Gente, pra que uma coisa mais simples que essa? E mais verdadeira. Mas tem outra coisa também que ele disse, que eu trouxe aqui, que é muito forte, muito tocante, que é fazer a vontade de Deus é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. O que é fazer a vontade de Deus, Feijão? Obediência, né? Claro, porque, tipo, muito importante mesmo. Essencial. Essencial. Com certeza. Só E pra- como é difícil Só isso. pra puxar um gancho também, Santa Faustina dizia, né? Satanás pode esconder debaixo do manto da humildade, mas nunca debaixo do manto da obediência. Sim, Tipo assim, Sim, com é uma das certeza. maiores virtudes que você pode... Tanto que quando os votos desses nozinhos aqui são feitos, a obediência é o primeiro. Porque sem ela você não consegue os Consegue outros fazer E dois. ele fica sozinho, tipo assim, se você for reparar, nos franciscanos fica castidade, pobreza e obediência fica no meio. Porque sem a obediência não se consegue nenhum dos dois. Pra quem É não o que ele conhece, esses falou. são os significados dos três nozinhos. Sim. Isso aí, o Feijão falou, o que o Lucas falou. E Não, que é Lucas. tudo a mesma Não, coisa. não, não, Pedro não. Lucas. O Pedro. Ele é o Lucas, eu sou o Pedro. Luca. 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 Bom, mas nós esquecemos, ou nós não esquecemos, ou ainda a gente vai falar, Sim. que Santo Afonso Maria de Ligório foi o fundador dos Redentoristas! Redentoristas, cujo são os padres, né, da nossa paróquia, né, são missionários redentoristas, né. E assim, nós rezamos e pedimos para que Nossa Senhora leve cada vez mais essa Conversão. experiência e essa conversão da vida de Santo Afonso e Maria de Ligório, de largar a riqueza, de largar os bens materiais e buscar somente fazer a vontade de Deus. Buscar se desapegar das coisas materiais. Nós, né, queremos rezar por todos os nossos padres, missionários, redentoristas, né, para que Deus possa converter o coração deles, para que eles possam enxergar verdadeiramente. Enxergam, ficou legal. Para que eles possam enxergar, para que eles possam enxergar verdadeiramente o sentido do sacerdócio. Sim. Né? E no caso de Santo Afonso não foi fácil enunciar aquela intelectualidade toda. Com certeza não. Com 16 anos, Cara. ele é quase um Pedro, com 16 anos. Não, com 17 ele já era doutor, né? Com 16 anos, né? Formar com direito. Porém, São João Maria Vianney é o oposto disso. São João Maria Vianney, né? Ele é francês, né? Oposto. Não, o oposto não em santidade, É, mas o não, oposto em intelecto. Sim, ele era Por quê? considerado um santo, tipo assim, desprovido de intelectualidade, né? Santo burrinho. Aham, é, conhecido. Carinhosamente, Sim, claro. ele é conhecido. Ele E- foi letrado com 18 anos. Sim. Ele aprendeu a ler e escrever. Por quê? Porque ele, na época que ele nasceu, né? Na época que ele estava lá, era em meados de guerra. Guerra. Foi na época de... Revolução, da Revolução Aham. Francesa. Sim, Napoleão Bonaparte. Sim. Tanto que teve até outra coisa lá, mas enfim. Esses problemas, né? História Enfim. de lá. É verdade. História. Aí, ele era, como se diz, ele não era muito inteligente, né, quanto Santo Afonso Maria de Ligório, porém, ele era o quê? Tinha muita fé como Santo Afonso. Ou assim, não posso afirmar, talvez até mais, né, um pouco e tal. Né? Mas ele era um homem muito persistente, e através dos jejuns, penitências e orações, ele conseguiu chegar onde que ele chegou, né, tipo assim. E, tipo, na hora, ele nem queria, como se diz, não botavam muita fé nele, né, aí mandaram ele lá pra Ars, né, Ars. lá Ars, 50 habitantes, Sim. e a maioria era todos 250? 250 só, Muito pouquinho. pouco, né? E, tipo, Mas era... no setor, Hã? hoje É. tem setores muito Agricultores, né, lá só tinha agricultores, e, tipo assim... maiores. Era um lugar santo. Não, na verdade não. Na hora que ele chegou não era santo. Com Era um lugar cheio de tabernas, tipo assim, um povo pagão diante, tipo assim, por causa dessa situação, né? A religião acabou caindo em decadência e lá tinha muitos pagãos, e as pessoas caindo no pecado da indiferença, tudo pra eles tanto faz, tanto fez, né? E Santo Cura d'Ars, né? Chegou lá, né? São João Maria Vianney chegou lá e quebrou o pau.
Ele saiu rezando pra todo mundo. Ele Cautelosamente. chegou na humildade, né? Chegou Cautelosamente. na humildade, sim. Porque logo de cara, quando ele chegou, ele já deu o colchão onde ele dormia, a cama dele, Um ato de humildade, né? pra um mendigo e preferiu dormir no chão com um pedaço de medalha. Não, e adivinha quem que era o travesseiro dele? Um Pedaço de madeira. Bem confortável, não? É, bem um chão e um pedaço de madeira. Bem legal, hein? Sabe o que é o mais interessante? Por causa disso, por causa da umidade do lugar, ele pegou uma doença que durou por 15 anos. Sim. 15 verdade. anos, cara. E ainda assim, ele fazia jejuns. Ele ficava 3 dias fazendo jejum e comia um dia. E o que ele comia era apenas uma batata. E a batata, você pensava que era uma batata grande, boa. Não, era uma recheada, batata... Não. Era uma batata embolorada, gente. Imagina, você ficar 3 dias sem comer de Gostoso, jejum, né? Uma delícia. É, nossa. Aí você vai comer uma batata embolorada. 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 Embolonhada. Embolorada. Embolorada. Entendeu? Então, e o que ele fazia lá? Porque essa cidade, assim, como se diz o povo, ele era dado como perdida, né? Ninguém botava muita fé, né? Quando ordenaram ele. Ele chegou lá, o que ele fez? Ele, através de jejuns, penitências, e como ele era muito, como se diz? Fazia muitas adorações, né? Era muito humilde. Ele rezava pelos seus paroquianos. E assim foi alcançando a conversão de cada um, né? Olha o que ele disse. Ele disse pra Deus, numa dessas adorações, falou: concedei-me a conversão de minha paróquia. Aceito sofrer tudo aquilo que quiserdes por todo o tempo de minha vida. Olha a consequência disso. Ars continuou aquele paganismo? Não. Foi uma das cidades, virou uma cidade exemplo, até na França, né? Por causa da fé e devoção dele. Cara, chegava gente de todo lado da França, até aquelas pessoas famosas, pra escutar o Miguel de São João. Contando que ele era um santo sem, como se diz? Sem intelectualidade. Sem intelectualidade. E acabou que, tipo assim, ele foi, assim, como se diz? Pela persistência e pela fé, ele começou a atrair muita gente que era, como se diz, importante, que era pessoa cargos altos, iam lá pra quê? Participar da Santa Missa. Ele era tão persistente, assim, que na catequese, depois de um tempo, a catequese, não fazia catequese sem conhecer o catecismo. Sem saber palavra por palavra. E outra coisa, ele incentivava tanto o uso do rosário. Tinha que andar com o rosário no bolso. Ele andava com o rosário no bolso, tipo assim, perdi o meu rosário, não posso rezar. Ele tinha mais. Toma aqui. Então, assim, ele não obrigava, mas ele incentivava todo mundo. Incentivava todos os jovens, todos os adultos, todas as crianças, todo ancião, todo mundo mesmo. A andar com o rosário, sempre rezando. E se, igual o Pedro falou, se perdesse, toma aqui outro. E o interessante é você saber que ele foi mandado pra lá. Mandaram ele pra lá, assim, vai pra lá. Não vai fazer diferença nenhuma, ele não tem intelecto, porque lá é uma cidade que o pessoal perdida, né? Nem conhece, nem sabe o que é igreja, nem sabe. E olha o que virou. Subestimaram a capacidade de persistência e de fé daquele homem. Sabe de uma coisa que, pra retratar o valor disso, dessa renúncia, dessa entrega completa de São João Maria Vianney, tipo, a gente fica com remorso de fazer uma penitência, né? Aí a gente olha pra um santo desse e a gente pensa assim, cara, como assim? Né? A consequência disso era que São João Maria Vianney, ele foi um dos poucos santos... Bem poucos, um grupo seleto. Que apanharam do demônio. Sim. Por conta desse amor que Deus tinha por ele e desse desapego que ele conseguiu fazer, ele era detestado pelo demônio. Ele apanhou muito, tanto que uma dessas surras, como o Feijão me contou, eu não sei porquê, tipo... O demônio pegou... Prensou ele na parede e falou: se houver mais 2 homens como você na terra, 2 homens tão santos quanto você na terra, o meu reino... Tava acabado. Acabou. Já era. Acabou. Ia ter destruído. Você entende o valor disso? Olha o tamanho. Ah, mas calma, não pensa que se você seguir o caminho da santidade, você vai apanhar do demônio, não. Fica de boa. Tá? Porque Talvez. Vai que você é o próximo cura da arte. Vai que você tá assistindo aos outros 2. Vai que você é o... Mas então, São João Maria Vianney, por conta dessa renúncia dele, ele incomodou muito o demônio. Sim. Por causa disso. Mas fica de boa, porque não é garantido. Você não fica pensando Não precisa ter medo. Sim, não precisa ter medo. E tipo, compensa, né? Porque tantas almas que foram salvas por conta dessa, tipo assim, por causa desse testemunho. E foi por causa que Deus permitiu essa façanha, porque ele sabia que São João Maria Vianney era capaz de carregar essa cruz.
e ele não permite aos vossos filhos carregarem uma cruz maior do que... Ele não permite a a tentação do jeito que você não conseguiu vencer. Se você tá com essa tribulação, com essa tentação, você consegue vencer. Sim. E São João Maria Vianney conseguia vencer isso. Com certeza. Bom, então isso foi um pouco, né? Não dá pra gente falar, abranger sobre tudo, né? Falar profundamente o que foi Santo Afonso, o que foi São João Maria Vianney. Por quê? Porque a gente ficaria horas e horas e não chegaria nem um pouquinho do que, né? São muitos sábios, muitos Tem um livro de 400 páginas sobre São João Maria Vianney. 2 grandes santos. E assim, mas o que a gente tira disso tudo? Santo Afonso, um santo, um homem de um intelecto muito elevado, né? Com 16 anos, né? Se formou em Direito. São João Maria Vianney, um homem santo, desprovido completamente de intelecto, que se fosse depender da capacidade dele de pensar, da capacidade dele, da inteligência dele, ele não conseguiria se formar sacerdote, né? Mas um homem de muita fé, um homem de persistência, um homem de luta. Então, Santo Afonso vem nos ensinar, voltando para Santo Afonso, a nos desapegarmos dos nossos bens materiais, e como isso tem sido difícil hoje em dia, né? Temos colocado tantos bens materiais, é celular, é televisão, é carro de último ano, né? Gol. Eu pensei em falar isso. Bom, também, né? E assim, como é difícil a gente desapegar isso. E Santo Afonso, ele conseguiu, largou a herança dele. Então, Santo Afonso nos ensina essa lição, né? De desapegarmos, né? E como deve ter sido difícil para ele, né? E ele nos convida a fazer isso, a nos desapegarmos de tudo que nós temos materiais. Até porque Deus nos fala, né? Que tudo nessa terra é passageira, né? Até mesmo nós somos passageiros e nós não vamos levar nada. Né? Tem aquela velha frase, né, que os antigos costumam falar, que caixão não tem gaveta, né? Caixão não tem gaveta, eu não vou levar dinheiro, né? Então, assim, que nós possamos aprender isto de Santo Afonso, né? O desapego, né? Não só de Santo Afonso, os 2 santos, eles ensinam pra gente o desapego, né? a esperança de que algo eterno, algo perfeito nos espera, e que tudo é passageiro. E que nós possamos também aprender com São João Maria Vianney a sermos persistentes e a termos fé, né? Porque uma pessoa que não teria fé ia chegar lá e ia se corromper, né? O padre ia se corromper também, junto, né, daquela cidadezinha, né? Uma cidadela, uma vila, né? Porque 250 pessoas. Ia se corromper também, porque lá só tinha pessoas pagãs, né? Que não tinham mais nada e tal. Enfim, que nós possamos aprender com São João Maria Vianney a termos fé, persistência e acreditarmos no propósito e no projeto de Deus, né? Bom, eu acho que por hoje, né, é só, né? Acho que nós passamos do tempo, né? Sim, mas é uma edição especial, então nós estamos justificando a nossa demora, né? Mas eu espero que você tenha gostado. São João Maria Vianney, Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. E também lembrando de Santo Inácio de Loyola também. Santo Inácio de Loyola, que nós ficamos com o coração apertadinho por não falar dele. 3 santos. Mas nós vamos fazer um pequeno depois, né? Um vídeo extra falando sobre Santo Inácio de Loyola, porque a história dele também é bacana e vale lembrar dele, sim. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Eu queria agradecer, né, a cada um de vocês e queria... Bom, como vocês estão vendo, né? Nós trocamos o fundo do nosso quadro. Queria saber de vocês, se vocês gostaram mais desse, se vocês gostaram mais do fundo azul, né? Deixem aí nos comentários, né? O que vocês preferem. E queria agradecer também o pessoal da página Renovação Carismática Católica de Goiânia, né? Por divulgar o nosso trabalho, o nosso projeto. E a você também que tem compartilhado com seus amigos, né? Então, se você gostou, deixa o tapa no dedão, compartilha, né? Divulga, espalha essa nova onda de evangelização, tá bom? Nós deixamos sempre lá um pedacinho, lá o link no YouTube, no Facebook, né? Que também tá embaixo, nosso Facebook pessoal de cada um, né? Do Pedro, do Lucas, meu e do Batista que tá com a gente, né? Então fica aí, né, o nosso apelo. Ajude a divulgar, ajude a espalhar essa onda de evangelização, porque o mundo precisa. Como eu falei, o YouTube tá cheio de porcaria, mas também tem muita coisa legal e bacana. Então, fica com Deus. Um abraço e fui! Tchau!